Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos pensar um pouco uma palavra missionária hoje à noite, com base na primeira viagem do apóstolo Paulo, e vamos procurar nos deter nos acontecimentos que ocorreram na cidade de Listra. Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e com a graça de Deus nós estaremos lendo a partir do verso 8. Atos capítulo 14, a partir do verso 8. E o tema para a nossa breve reflexão de hoje será: quando nosso amor e fidelidade ao Senhor são postos à prova. Algumas reflexões missionárias com base na evangelização na cidade de Listra. Muito bem, Atos capítulo 14, verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque Paulo era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, que fazeis? Nós também somos homens, tais quais vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de pensarmos um pouco mais a tua palavra. O Senhor foi muito generoso conosco hoje pela manhã e falou com o teu povo de uma maneira que aqueceu o nosso coração, Senhor. Da mesma forma nós oramos agora, ó Deus, por ocasião desse culto de missões, para que por meio da tua maravilhosa graça, da mesma forma o Senhor continue falando ao nosso coração, através de parte das experiências vividas pelos teus filhos, quando estes, ainda no princípio da nossa caminhada cristã, contribuíam com seus dons e talentos para a expansão do teu reino e para a manifestação da tua glória. Que o Senhor possa falar, meu Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos em algum momento por volta do ano 47, 48 depois de Cristo. A essa altura já haviam se passado pelo menos 13 ou 14 anos da ascensão do Senhor Jesus, e bem assim da conversão daquele que se tornou o maior teólogo e missionário que a igreja já produziu, o apóstolo Paulo. O texto que nós acabamos de ler trata do princípio da evangelização na província romana da Licaônia. Ali os missionários evangelizaram 3 cidades, Icônio, Listra e Derbe. Hoje nós pensaremos um pouco a respeito dessa segunda cidade, a cidade de Listra, e aqui nós temos parte dos grandes acontecimentos que inauguraram as nossas viagens missionárias, a expansão missionária da igreja. Mas as aventuras vividas a princípio por Barnabé e Saulo de Tarso, e depois por Paulo e Barnabé, começaram não no capítulo 14, mas no capítulo 13, o capítulo que nós estudamos com o pastor Rony alguns dias atrás. O capítulo 13 nos ensina o princípio dessa viagem,
E ele nos diz assim, eu gostaria que você abrisse, por favor, comigo, em Atos, no capítulo 13, ou, por favor, me acompanhe pelo telão. O texto que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Menahem, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Portanto, essa era a equipe pastoral da igreja de Antioquia da Síria, que era formada por aqueles irmãos que haviam sido expulsos da igreja de Jerusalém e que muitos anos depois chegaram a essa que era a capital da região da Síria para compartilhar o evangelho com essas pessoas. A igreja de Antioquia cresceu rapidamente e, para aferir se aquelas conversões eram de fato genuínas, a igreja de Jerusalém decidiu enviar até lá Barnabé, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé percebeu que aquelas conversões eram genuínas e que aquele povo possuía de fato um coração missionário. Contudo, a igreja de Antioquia era uma igreja profundamente miscigenada, porque, como ela era formada sobretudo por gentios, haviam pessoas das mais variadas nações que perfaziam a população mundial da época. Por mais que Barnabé soubesse que ele seria o representante legal da comunidade de Jerusalém, a igreja mãe do período, ele sabia que não reunia as condições necessárias para pastorear aquele povo. Então lhe ocorreu viajar até a região da Cilícia, a cidade de Tarso, e de lá trazer um rapaz que até então era desconhecido, contudo era muitíssimo promissor, Saulo de Tarso, até então um dos mais ferozes perseguidores da igreja. Portanto, um ano antes, quem sabe por volta do ano 46 depois de Cristo, Barnabé viaja até Antioquia. Ele convida o apóstolo Paulo, que já há pelo menos 10 anos estava esperando por uma oportunidade. Pasmem vocês, não é, irmãos? O apóstolo Paulo foi o homem que Deus usou para escrever 50% do Novo Testamento, e por pelo menos 10 anos ele permaneceu incógnito, esquecido, como se Deus não lembrasse dele. Então Barnabé vai até lá, o convida para viajar junto com ele até Antioquia, e agora Saulo de Tarso se torna um dos pastores daquela grande equipe, que além de Barnabé ainda contava com Simeão, que também era conhecido como Níger, Lúcio, que era oriundo da cidade de Cirene, e Menahem, que era uma espécie de irmão de leite de Herodes, o tetrarca. O fato é que essa igreja, profundamente missionária, começou a orar por outras nações. Aquela comunidade, sendo servida no ministério da palavra por homens tão preparados, começou a perceber que seria algo muito pequeno, que seria muito egoísmo da parte deles se eles não compartilhassem tudo aquilo que eles possuíam com outras regiões. E é justamente assim que esse sentimento missionário surge no coração daqueles irmãos. Lucas nos diz no verso 2 que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa expressão, servindo eles ao Senhor, é uma expressão muito interessante na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Se trata da expressão leiturgos. Essa expressão ela é peculiar à língua grega e ela aponta para pessoas que eram bênção onde estavam. Percebam vocês. É como se, em outras palavras, Lucas estivesse dizendo: esses homens eram bênção em sua comunidade local. Eles produziam frutos que permaneciam para a vida eterna ali. Eles possuíam um coração que estava de fato na obra do Senhor. E isso, irmãos, traz a nós um princípio que é muito interessante. E o que seria? Que nós só temos condições de ser bênção em qualquer outro lugar se a princípio nós formos bênção onde nós estamos. Até porque é a igreja que envia. O missionário, esse apostoléu, é aquela pequena engrenagem da igreja que é lançada pela própria igreja, onde ela não pode, com toda a sua estrutura, estar. Então são pessoas experimentadas, pessoas preparadas, que contam com a confiança da igreja, de que mesmo estando distantes da comunidade, como por exemplo, no sertão do nosso país, ou em nossa Amazônia legal, ou mesmo na região da Oceania, esses homens permanecerão fiéis. E como a igreja pode de fato saber que esses irmãos permanecerão fiéis? Porque eles já foram testados e aprovados na própria comunidade local, caminharam conosco. Assim como Paulo certa vez disse acerca de Timóteo, escrevendo aos Filipenses, a igreja conhece o seu caráter provado.
são homens que vão ser enviados e que não vão abrir mão da confiança da igreja. Portanto, servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa expressão, disse o Espírito Santo, ela é muito peculiar, porque ela pode nos passar a ideia de que o Espírito Santo, por exemplo, se materializou no meio da comunidade, assim como Jesus, quando assumiu uma condição humana, e falou diretamente com aqueles irmãos. Na minha maneira de ver, não foi assim que aconteceu, por óbvio. Eu quero acreditar que a maneira como o Espírito Santo falou aconteceu no cotidiano, no dia a dia, da maneira como nós convivemos aqui, às terças e aos domingos. Os irmãos viam Barnabé e Saulo evangelizando, os irmãos viam Barnabé e Saulo compartilhando a palavra, os irmãos viam Barnabé e Saulo estudando as escrituras, os irmãos viam Barnabé e Saulo preocupado em como fazer com que a igreja do Senhor prosperasse na fé. E eu quero acreditar que foi dessa maneira que o Espírito Santo falou, porque quando o conselho daquela igreja se reuniu para sugerir 2 nomes, de modo que esses nomes fossem enviados pela própria igreja para pregar o evangelho, os irmãos não tiveram dúvida. As melhores pessoas que nós temos para enviar é Barnabé e Saulo. Eles já estão fazendo isso aqui, já estão servindo ao Senhor, já estão sendo bênção. Meus irmãos, eu creio que é dessa maneira que o Espírito Santo fala. Quando uma pessoa de fato apaixonada por missões se levanta no meio de uma comunidade para servir a Deus, isso é notório. Porque nós olhamos para essa pessoa e de pronto nós percebemos que ela é apaixonada por aquilo. Ela fala de Jesus a tempo e fora de tempo, ela conquista a confiança da igreja. E os irmãos agora possuem todo o interesse de investir na vida dessa pessoa, porque sabem que assim como ela é bênção na comunidade local, ela será bênção em qualquer outra região do mundo para onde ela for enviada. E dessa maneira me parece que o Espírito Santo enviou a Barnabé e a Saulo para a missão que os havia chamado. A primeira região que eles foram enviados a evangelizar foi a terra natal do Barnabé, a ilha do Chipre. Eu creio que isso aconteceu porque Barnabé já conhecia a região. Aqueles que já tiveram algum envolvimento com a obra missionária sabem que é muito difícil para um missionário deixar a sua própria cultura e passar a viver em uma outra cultura. Portanto, para dirimir o choque cultural, nada melhor que enviar os missionários para uma região que eles já conheciam. Portanto, eles viajaram até o Chipre e lá evangelizaram 2 cidades. Eles evangelizaram a cidade de Salamina e a cidade de Pafos. Foi o texto que o pastor Rony esteve estudando conosco há uns dias atrás. O que nos chama a atenção nesse princípio de capítulo 13 é que junto com os missionários foi também o jovem João Marcos, que era primo do Barnabé. E ele foi enviado muito provavelmente para aprender com aqueles irmãos como servir na obra missionária. Esse é um aspecto muito interessante, irmãos. Eu creio que os cursos de teologia são muito apropriados para nos preparar. Inclusive nós temos um curso de teologia aqui em nossa igreja local. Começamos um novo curso agora, um curso que trata a respeito da doutrina do pecado. A semana passada nós tivemos a nossa primeira aula, foi um tempo precioso, né? Os irmãos estão animados, estudando a palavra de Deus. Mas seminários de teologia não formam missionários, assim como também não formam pastores. Seminários de teologia formam teólogos, pessoas que se tornarão peritas na palavra de Deus. Na minha maneira de ver, missionários formam outros missionários. Você aprende a servir como missionário, caminhando com outro missionário. Assim como você aprende a lidar com as ovelhas que foram compradas pelo sangue precioso do Senhor Jesus, com outros pastores. Com outros pastores. Então, você quer ser missionário, você precisa caminhar com outros missionários. Você quer ser um pastor, meu irmão, você precisa caminhar com outros pastores. Me parece que Marcos queria ser um missionário, portanto ele viajou com 2 grandes missionários, Barnabé e Saulo. Contudo, quando eles deixaram o Chipre e chegaram finalmente ao continente, de acordo com Atos capítulo 13, a primeira província romana que eles evangelizaram foi a província romana da Panfília, e a cidade foi a cidade de Perge. Assim que eles colocaram os pés naquela região, o João Marcos, que era muito jovem à época, declinou da viagem. Ele desistiu da viagem.
e ele decidiu voltar não para Antioquia, mas ele decidiu voltar para casa. Isso provavelmente causou uma crise no coração dos missionários, sobretudo no coração de Saulo. Vai trazer desdobramentos no futuro. Aqueles que já leram o livro de Atos dos Apóstolos sabem muito bem que numa segunda viagem missionária, agora Saulo, conhecido como Paulo, não queria mais viajar com Marcos. Isso gerou alguma comoção entre ele e Barnabé, mas de fato nós ficamos com o coração na mão quando enviamos uma pessoa para o campo e ela retorna de uma maneira precoce. Mas os números estatísticos nos mostram que a grande maioria daqueles que são enviados para o campo retornam com menos de 5 anos de serviço. Porque às vezes as condições em que essas pessoas são colocadas são condições difíceis. E existem muitos fatores que atuam de modo que, em algumas vezes, essas pessoas preferem retornar para casa, o que causa alguma frustração ao seu próprio coração, causa frustração ao coração da igreja que enviou, mas essas coisas acontecem, faz com que nós venhamos a dobrar o nosso joelho cada vez mais para orar, para que essas pessoas preciosas permaneçam no campo, falando a respeito do Senhor Jesus. Lucas não nos diz o que atuou no coração de Marcos para que ele voltasse. Havia malária, haviam muitos salteadores, o imperador à época era Calígula, ele expulsou os piratas que povoavam os mares da época, e esses homens vieram para o continente, então era muito comum que peregrinos, viajantes fossem assaltados, espancados, perdessem as suas vidas pelas estradas, pelos caminhos. Nós não sabemos, havia muitos tigres, animais selvagens nessa região do mundo, nessa região da Ásia. Talvez qualquer desses motivos tenha servido para fazer com que o coração de Marcos fosse afetado e ele voltasse para casa. Os missionários continuaram pregando a palavra de Deus, deixaram a Panfilha, foram para a região superior, a próxima província romana, que seria a província romana da Psídia, e a cidade que eles evangelizaram foi a cidade de Antioquia. Meus irmãos, tudo isso era feito a pé, com um alforje nas costas e um sentimento no coração, um desejo profundo de tornar o Senhor Jesus conhecido onde ele ainda não era conhecido. Quando eles chegaram à região de Antioquia, uma porta se lhe foi aberta e nós temos Lucas compartilhando conosco o primeiro sermão do apóstolo Paulo. Então, se você é apaixonado pela exposição pública das Escrituras, esse é o texto que você precisa ler. Como é que o maior teólogo de todos os tempos pregava o Evangelho? Nós temos uma transcrição muito interessante de dos sermões, de uma das mensagens do apóstolo Paulo aqui. Muitas pessoas se converteram, mas aquilo causou alguma animosidade no coração da liderança da época, de modo que a população foi instigada a expulsar os missionários da região de Antioquia. Os apóstolos, sacudidos seus pés o pó daquela cidade, Atos capítulo 13, verso 51, deixaram Antioquia e foram para uma próxima província romana. Percebam, que viagem super interessante. É como se eles tivessem, por exemplo, chegado ao Nordeste, entraram pela Paraíba, chegaram no Pernambuco, agora já estavam indo para as Alagoas, pregando o Evangelho, a pé, em condições difíceis. Como é bonito, né, irmãos, ver o reino de Deus expandindo, o nome do Senhor se tornando cada vez mais conhecido, os missionários, apesar das dificuldades, prosperando. Dessa maneira nós chegamos a Icônio. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e começaram a falar a palavra de Deus. Capítulo 14, verso 1. Contudo, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Surgiu mais uma vez um tumulto. Eu quero acreditar, meus irmãos, que aqui eu já ficaria um tanto ressabiado, porque nós entendemos que quando o Espírito Santo fala conosco é porque as coisas vão começar a funcionar. Esses homens estavam servindo na igreja de Antioquia, tudo estava prosperando, a igreja estava crescendo, eles apaixonados pelo Senhor, grandes homens de Deus, mas aí começa a primeira viagem missionária. Vão a princípio à terra natal de Barnabé, ilha de Creta. O que eles encontram lá? Problemas. Mas apesar das circunstâncias, conseguem falar do Senhor Jesus, deixam a ilha, viajam para o continente, chegam a Panfilha. O que eles encontram lá? Desistência. A equipe diminuindo, a resistência aumentando. Muito provavelmente foi ali que o apóstolo Paulo teve aquela sua conhecida enfermidade nos olhos.
Ele diz que os irmãos lá da região da Galácia, da região da Panfilha, cuidaram dele como se ele fosse um anjo de Deus, se possível teriam até arrancado os próprios olhos para compartilhar com ele, mas Paulo quase ficou cego. Quem sabe, para tentar restaurar a sua saúde, ele deixa os pântanos da Panfilha, viaja para a região mais alta da Psídia, com o sentimento no coração de que talvez as coisas caminhassem, mas o que ele encontra? Mais uma vez, dificuldades. É enxotado da cidade. Viaja pouco mais de 100 quilômetros, chega a Icônio. A situação lá não é diferente, só que pouco pior. O verso 5 do capítulo 14 diz que surgiu um tumulto entre os gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e para apedrejar. Já é algo suficiente para você começar a orar, né? Mas Senhor, o que é que está acontecendo? Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, seria uma próxima província, nos dias atuais um próximo estado, onde eles mais uma vez anunciaram o Evangelho. E dessa maneira nós chegamos à terra natal do amado Timóteo, a cidade de Listra. E os missionários até então não haviam encontrado repouso para os seus pés cansados, paz para a sua mente preocupada, pouso, um lugar seguro para o Evangelho, para que ele pudesse prosperar. Mas ainda que em condições difíceis, as igrejas iam sendo plantadas. E os irmãos, apesar das circunstâncias, conseguiam caminhar com muita dificuldade com as próprias pernas. E aquelas igrejas já preocupavam o coração de Paulo. Como será que está a comunidade de Salamina? Como será que está a comunidade de Pafos? Como será que está a comunidade de Perge? Como será que está a comunidade de Antioquia? Como será que está a comunidade de Icônio? Não haviam seminários, não haviam pastores, percebam, até esse momento não haviam diáconos eleitos, presbíteros levantados, os irmãos ficavam de fato numa situação muito delicada e os missionários precisando avançar porque eles não tinham condições de permanecer. E tudo isso, eu creio, afetava o coração deles. Mas eles chegaram em Listra. Chegaram em Listra, verso 8. E em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. Meu Deus, que milagre impressionante. Lucas, que era médico, usa 3 termos diferentes no grego para falar da paralisia do homem. A princípio, Lucas diz que ele era aleijado. A palavra grega aponta para alguém que não tem forças nos membros, que é incapaz de se locomover. Mas Lucas também diz que ele era paralítico. Essa palavra pode ser usada até para uma espécie de amputação, para uma pessoa que não tem o pé ou parte da perna, enfim. Ao que parece, a paralisia do homem era algo assim, muito complicado, uma situação que aspirava muitos cuidados. E Lucas, por fim, diz que ele jamais pudera andar. Sendo um homem adulto, ele era muito conhecido na cidade. Lucas nos diz que provavelmente já se passaram alguns dias desde que os missionários haviam chegado, porque ele diz que costumava estar assentado certo homem aleijado, como que se os missionários transitassem próximo a ele, até que finalmente em um determinado dia, a situação concorreu para que ele fosse curado. Paulo pôs nele os olhos, e fixando nele o olhar, percebeu que aquele homem agora possuía fé suficiente para ser curado. Fé suficiente no Senhor Jesus, fé suficiente no seu poder e não necessariamente fé suficiente na pessoa do missionário. Porque quem faz é Jesus. O missionário é um mero veículo. Através de uma palavra de autoridade, o apóstolo Paulo impõe sobre ele as mãos e num átimo de segundo aquele homem se coloca de pé. Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas de vocês imaginando essa cena? Eu pensava nessa mensagem e caminhava dentro de casa, irmão, sabe, assim olhando para as pernas. É uma coisa preciosa, não é? Desde que me chegou a época de caminhar, Deus me concedeu essa benesse, usar as minhas pernas. Deve ser algo extraordinário, sendo adulto, humilhado, abatido, alquebrado, vivendo de esmolas,
poder se colocar de pé, saudável, sobre as próprias pernas, pela primeira vez. Esse é o poder do Evangelho. É isso que faz valer a pena, irmãos. As coisas extraordinárias que Deus pode fazer através de ferramentas inadequadas. E o êxtase, a alegria que encheu o coração daquele homem foi tamanho que ele saltava e ele pulava. Eu quero acreditar que ele corria de um lado para o outro e ele dava assim alguns chutes no ar. Pedia para que as pessoas olhassem para ele como que se ele não acreditasse. Vocês estão vendo isso? Será que de fato é real? Eu estou caminhando de fato com as minhas próprias pernas? E todas as pessoas ficaram extasiadas com aquilo. As multidões viram o que Paulo fez, verso 11. Só que, segundo os nossos missiólogos, parte da nossa missiologia diz que havia uma antiga lenda que permeava o imaginário coletivo daqueles irmãos. Uma antiga lenda que dizia que há muitos séculos atrás, antes da chegada de Paulo e Barnabé ali, os deuses, Zeus e Mercúrio, haviam visitado a região da Licaônia, especificamente a cidade de Listra, disfarçados de seres humanos comuns. E eles foram profundamente maltratados pela população. De modo que Zeus, em sua cólera, permitiu que uma praga quase que destruísse completamente a cidade. Mas um casal, segundo essa lenda, um homem chamado Filemon e a sua esposa Baucis, perceberam o que estava acontecendo. Construíram uma espécie de altar primitivo e adoraram de uma maneira correta a Zeus, que apaziguado não destruiu a cidade. Mas a partir desse dia, segundo esse mito, segundo essa lenda, os habitantes de Listra fizeram uma espécie de termo de ajustamento de conduta, um acordo comunitário, que se os deuses, em forma de homens, viessem novamente à cidade de Listra, que eles seriam de fato adorados, venerados, reverenciados. Quando a população viu aquele homem que desde o seu nascimento jamais pudera andar, agora, aprumado sobre as suas pernas, caminhando, correndo de um lado para o outro, eles não tiveram dúvidas. Se entreolharam e começaram a gritar: os deuses em forma de homens mais uma vez vieram até nós. Olharam para Barnabé, e ao que parece Barnabé era mais alto, melhor apresentavam, e eles disseram: esse deve ser o Zeus. E Paulo, segundo a tradição, era baixinho, pernas arqueadas, nariz pronunciado e tagarela. Esse deve ser o mensageiro dos deuses, esse deve ser o Hermes. Isso na mitologia grega, Zeus e Hermes. Só que na mitologia latina se tratava de Júpiter e Mercúrio. Então aqui nós encontramos algumas das dificuldades do campo missionário que nós, que não estamos na ponta da lança, às vezes não temos acesso. E qual seria? É que às vezes o missionário ele implementa um recurso achando que as pessoas vão compreender melhor o que ele está querendo ensinar, e na verdade não acontece dessa maneira. Um milagre que é uma espécie de abre-olhos para que o evangelho seja comunicado, ao invés de abrir as portas para a comunicação do evangelho, na verdade quase as fechou, causou um grande problema, porque as pessoas não olharam para Jesus, que foi quem de fato realizou aquele prodígio, mas para os próprios missionários, achando que eles eram deuses de um panteão, coisa que eles não eram. De modo que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para junto das portas touros e grinaldas, e ele queria sacrificar juntamente com as multidões. E enquanto isso, os missionários não entendiam nada. Por quê? Porque diferente de muitas outras cidades, os nossos irmãos de Listra não falavam grego, eles falavam licaônico. Então eles gritavam de um lado para o outro, os missionários não entendiam palavra. Não havia uma sinagoga local, ou seja, eles não tinham uma vírgula do Antigo Testamento. Não havia um contexto para que Paulo entrasse com a palavra de Deus. E para além disso, os habitantes da cidade estavam profundamente convictos de que os missionários de fato eram deuses. Eles temiam que aquele mito, se verdadeiro ou não, nós não sabemos, voltasse a acontecer. O que fazer numa situação como essa? Os missionários tiveram uma ideia fabulosa. Eles usaram para abrir os olhos daquelas pessoas algo que é comum a todos nós e que nos nivela a todos. Algo que manifesta a glória de Deus, que foi criado para isso.
os missionários usaram a criação. Paulo se levantou no meio da multidão e disse: Senhores, verso 15, por que fazeis isto? Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Então Paulo diz que fez o céu, a terra, ele aponta para o Mediterrâneo e diz: o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que eles, os missionários, não eram deuses, coisa nenhuma, que na verdade eles estavam falando do único e verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Que ainda que um missionário até então não tivesse colocado os pés naquela região, Deus não ficou sem testemunho de si mesmo. Deus testemunhava da sua presença no meio daquele povo, fazendo bem, mandando chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração daquele povo de fartura e de alegria. Só faltou Paulo usar a mesma frase que ele usou em Atenas: é esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vim anunciar. Um Deus que criou tudo e todas as coisas. Contudo, foi com dificuldade que ele conseguiu dissuadir aquelas pessoas de que eles não eram deuses coisa nenhuma. Eu fico imaginando como aquelas pessoas ficaram profundamente chateadas, não é? Podia ser Zeus, podia ser Hermes, Júpiter e Mercúrio, mas não passavam de seres humanos. Por óbvio que o evangelho deve ter falado ao coração de alguém, mas a imensa maioria ficou profundamente frustrada. Para além disso, os habitantes de Icônio e de Antioquia ficaram sabendo que os missionários estavam lá em Listra. Uns viajaram um pouco mais de 30 quilômetros e outros viajaram mais de 100 a pé, só para ir até Listra. E quando eles chegaram lá, verso 19, eles instigaram as multidões, que por sua vez apedrejou a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas esse aí é o portador da palavra. É esse que com essa mensagem afeta os nossos corações, denuncia o nosso pecado. Então será esse que vai ser apedrejado. E agora, irmãos, uma cena um tanto chocante é colocada pelo médico amado Lucas diante de nós. Em Icônio, quando Paulo estava prestes a ser apedrejado, Deus permitiu que ele saísse dali. Deus podia fazer a mesma coisa em Listra, mas aprouve a ele não fazer. E agora nós olhamos para o maior teólogo que a igreja já produziu, o maior missionário que a igreja já produziu, um homem que vai ser usado por Deus para a glória de Deus, de modo a realizar coisas extraordinárias, usando as suas mãos e braço, antebraço, para se defender daquelas pedras que vinham por todos os lados. Até que essas pedras o machucam de tal forma que ele não consegue mais se defender. E algumas o atingem no tronco, outras no tórax, mas muitas outras lhe atingem na cabeça e face. Depauperam seu couro cabeludo, abrem o seu supercílio, quebram seus dentes. Até que sem forças ele cai e as pessoas não se importam em continuar atirando pedras. Até que finalmente, estando inerte há um período considerável, provavelmente alguém deve ter se levantado e dito: cessa fogo. Ninguém precisa jogar mais pedra alguma, porque esse aí está morto. Parte das pessoas que já tinham sido alcançadas pelo maravilhoso evangelho de Jesus, pegaram esse homem, ao que parece sem vida, alguns pelas mãos, outros pelos pés, fizeram uma espécie de cortejo fúnebre
muito improvisado, e o lançaram em um terreno fora dos muros da cidade. E eu fico imaginando esse grupo de pessoas olhando para esse homem, dentro de uma poça enorme do seu próprio sangue, se perguntando se é dessa maneira que Deus trata daqueles que abrem mão da sua própria vida para falar do Evangelho. E enquanto as pessoas gastavam minutos preciosos da sua vida imaginando coisas dessa natureza, aquele homem começa a ter alguns espasmos e movimentos bruscos, até que de repente ele abre os olhos, tira o sangue que provavelmente descia do supercílio aberto, do couro cabeludo macerado, cospe o resto dos dentes que lhe haviam restado na boca, se assenta, quem sabe, no meio de todo aquele sangue e daquelas pessoas com olhos esbugalhados e pergunta assim: para que lado fica a cidade? Esse é o poder do Evangelho. E ele volta para lá e termina o dia e fica até o dia seguinte pregando o Evangelho. Não havia antibióticos, não havia nem penicilina na época. Em uma situação como essa, seria normal que o corpo convalescesse por dias a fio. Você toma uma queda de uma bicicleta, cai de uma escada em casa, meu Deus, com tantos medicamentos, você passa muitos dias dolorido. Se você dormir mal, com uma posição equivocada do travesseiro, com a idade que talvez você já tenha, você vai passar alguns dias muito dolorido. Agora imagine ser apedrejado, sem nenhuma aspirina. A Bíblia diz que no dia seguinte ele deixa a cidade de Listra e viaja para Derbe caminhando 96 quilômetros para pregar o Evangelho. E ele passa o inverno ali, planta mais uma igreja. E se eu quero acreditar, nós fôssemos missionários e tivéssemos passado pelo Chipre, e depois pela Panfilha, e pela Pisídia, e pela Licaônia, enfrentando tudo que esses homens enfrentaram, muito dificilmente nós voltaríamos àquelas comunidades, senão depois de muitos anos. Porque às vezes você visita algum lugar e você não é bem tratado ali, você diz: eu creio que nunca mais eu volto aqui, eu não fui feliz aqui, não me trataram bem, e você não recebeu nenhum um empurrão, quem sabe, que dirá ser apedrejado. Mas assim que esses homens saíram de Derbe, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram viajando pelas mesmas cidades. Desde o apedrejamento até o retorno, sabe quanto tempo se passou? 3 meses. De onde vem tamanha coragem para um homem que provavelmente ainda tinha feridas abertas, sendo cuidadas, cicatrizes pronunciadas? Que espécie de coragem é essa que faz com que ele volte para a cidade dos outrora seus algozes e volte a falar do Evangelho? E ele visita aquela pequena igreja que ele próprio havia plantado junto com Barnabé. E no verso 23 do capítulo 14, Lucas nos diz que uma vez ali, ele promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros. Meu Deus, eu não sei se eu me tornaria um presbítero nessa igreja, porque pegaram um homem como o apóstolo Paulo e apedrejaram, e esse homem viajou. Daí a pouco, 3 meses depois, esse homem volta e fala assim: graças a Deus, eu estava preocupado, mas a igreja está de pé. Michel, presbítero vai ser você. Dinaldo vai ser você, Reno vai ser você, né? Vai ser você, Fabrício. E você está ali naquela comunidade, né? E no dia seguinte, após a eleição, você coloca assim a cabeça para fora da rua e os seus vizinhos estão lá, né? Mirando. Há muitas pessoas apaixonadas por Jesus, irmãos. E a história missionária é uma história magnífica. E o verso 22 diz que, fortalecendo a alma dos discípulos, Barnabé e Paulo exortavam-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, aí Paulo podia fazer assim, não é? Se nós pudéssemos usar um gesto retórico aqui, olhando para Paulo, mostrando, e nós olhávamos para todas aquelas cicatrizes,
que através de muitas tribulações, e a palavra que Lucas usa para tribulação aponta para agonia, para pavor, para dor, para opressão, para castigo físico também. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas sabe qual foi, dentre todos os líderes, o que mais se destacou? Foi um menininho que deveria ter cerca de 15 ou 16 anos. Mas ele se tornou um fenômeno. E muito provavelmente ele começou a caminhar com esse presbítero. E ele começou a falar de Jesus, com a mesma coragem do apóstolo Paulo. Só que ele, inconformado em falar de Jesus apenas em Listra, ele viajava 30 quilômetros a pé, costumeiramente, para falar de Jesus também na cidade de Icônio. Aqueles irmãos que vieram de lá só para apedrejar Paulo. E eu quero acreditar que ele se tornou essa grande liderança, porque no capítulo 14 ele não é nem mencionado. Mas 2 anos depois, por volta do ano 50 ou 51, por ocasião da segunda viagem missionária, Lucas nos diz no capítulo 16 de Atos, vamos lá para nós orarmos encerrando, que no princípio da segunda viagem missionária, Paulo agora estava viajando com Silas. Ele chegou também a Derbe, fazendo o caminho contrário, sentido anti-horário da viagem, e após a cidade de Derbe, que foi a última na primeira viagem, como Paulo estava fazendo o caminho inverso, a última agora no caminho inverso seria a primeira. Então Paulo foi primeiro para Derbe, e assim que saiu de Derbe, ele foi para a cidade de Listra. Esse verso 1 do capítulo 16 devia ser escrito com letras douradas. Olha o que Lucas diz. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas o seu pai era gentio. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e o convidou para se tornar um missionário. Já imaginou? Eu creio que Paulo olhava para Timóteo, olhava para suas próprias cicatrizes e dizia no seu coração: valeu a pena. E olha que ele ainda não sabia que aquele menino, que talvez já começou a derramar lágrimas por ele desde o apedrejamento, caminharia com ele, bem ao lado dele, assim como um filho caminha com o pai, até o final da jornada. Eu sempre me perguntei, ao longo de muitos anos, sobretudo nos meus primeiros dias, por que Deus havia enviado Paulo para a região da Licaônia? Icônio, Listra e Derbe eram cidadezinhas pequenas. Elas fogem ao contexto da estratégia missionária do apóstolo Paulo. Mas depois, lendo informações como essas que compartilhei com vocês aqui hoje, sobretudo essa do capítulo 16, do chamado de Timóteo, eu percebo, irmãos, que talvez Deus tenha permitido que Paulo experimentasse tudo aquilo, para que toda aquela dor e todo aquele sangue provocasse o que provocou no coração de Timóteo. Timóteo precisava ver, para se tornar o que ele se tornou. E isso nunca causou nada, nunca afetou de maneira alguma o coração do apóstolo Paulo, porque lá no fundo ele sabia que para a glória de Deus sempre vale a pena. Então essa foi parte da primeira viagem missionária, parte daquilo que os missionários viveram. Espero que Deus tenha agregado algum valor novo à sua vida e que você saia daqui fortalecido para fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos fazer 3 aplicações e orarmos. A primeira delas: de acordo com os detalhes iniciais da primeira viagem missionária, nós precisamos, a princípio, sermos bênção no lugar onde nós estamos, conquistar a confiança da igreja, para que a igreja possa, de fato, nos enviar com um coração grato e tranquilo. Mas, em segundo lugar, nós também aprendemos que as dificuldades, elas vão surgir, ainda que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo foi quem levantou esses homens.
mas nas entrelinhas desse chamado houve dissabores, só menos, e até perseguições. Mas Deus sempre permaneceu no controle de tudo. E o nome dele sempre foi glorificado. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos continuar orando para que o Espírito Santo continue levantando. Assim como ele levantou a Barnabé e a Paulo, eu creio que ele pode levantar irmãos preciosos do meio da nossa comunidade. Nós temos missionários também aqui. E eu creio que Deus também pode levantar pastores, ministros da palavra, e bem assim grandes líderes que vão abençoar profundamente a igreja. Os campos permanecem brancos, as pessoas permanecem precisando desesperadamente ouvir o Evangelho. E nós somos os detentores dessa alegria. Que Deus levante os nossos filhos, que Deus levante os nossos netos, e que eles sejam a luz que iluminará o mundo e o sal que o trará sabor. Em nome de Jesus.